Estamos numa série chamada Por que você acredita no que acredita? E nós esperamos que ao final dessa série você tenha capacidade de defender aquilo que você tanto acredita. Nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre o criacionismo. E é interessante porque quando eu comecei a orar, pedindo a Deus que me desse compreensão, que me desse um tema para o dia de hoje, Ele me respondeu dizendo que eu deveria pregar sobre o criacionismo. Mas eu pensei, poxa Deus, este é um tema que não toca a vida de ninguém. Esse é um tema que não impacta a vida de ninguém. Esse é um tema que não transforma a vida de ninguém. Por que o Senhor quer que eu pregue sobre isso? Mas isso, Ele não me respondeu. Ele apenas disse, escreva a mensagem. E eu comecei a escrever essa mensagem em minha sala, aqui na igreja, e terminei essa mensagem de joelhos na minha cama, porque essa mensagem me impactou, essa mensagem transformou a minha vida, a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de enxergar Deus, a minha maneira de enxergar a criação. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Romanos 1, capítulo 20. Se você achou, diz, achei. Se você não achou, diz, espera aí. Enquanto você vai abrindo, eu vou ler um trecho da revista Época. É uma matéria de Carlos Fonseca, cujo título é No Princípio Era o Que Mesmo? A edição é de número 346 e a data é 3/1/2005. Presta atenção. O mais curioso, porém, é que 89% das pessoas acham que o criacionismo deve ser ensinado nas escolas. Pior, e eu gostaria de fazer um destaque. Pior, 75% delas acreditam que deve substituir a teoria da evolução no currículo. Se isso é fruto da ignorância, e aqui eu quero fazer um novo destaque, se isso é fruto da ignorância, como costuma dizer o biólogo britânico Richard Dawkins, considerado o maior divulgador vivo da ciência, mais uma boa razão para prestar atenção na onda criacionista. Os resultados da pesquisa não me espantam, diz ele, apenas mostram a precariedade do ensino de ciências no Brasil. E aqui eu gostaria de fazer mais uma ênfase. Apenas mostram a precariedade do ensino de ciência no Brasil. Demonstram que temos muito trabalho pela frente, diz o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ficamos todos chocados quando o Rio decidiu que o criacionismo era interessante, mas isso é consequência da inatividade política e social dos cientistas. É um defeito do sistema educacional. E aqui eu queria dar mais uma ênfase. É um sistema do defeito educacional. É um defeito do sistema educacional. Critica o astrofísico brasileiro Marcelo Gleiser. Diz ele, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, os professores não ensinam as crianças direito. E quando elas crescem, começam a acreditar nessas coisas. Está na hora de a comunidade científica acordar, porque nós estamos perdendo essa guerra. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não estou aqui para te convencer de nada, porque esse livro não precisa disso. Eu não estou aqui para discutir nada, porque esse livro também não foi feito para isso. Eu estou aqui para afirmar que o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, que o meu Deus é aquele que governa sobre toda a humanidade, aquele que reina sobre todo o universo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, abra nossa mente para entendermos a Tua Palavra. Abra o nosso coração para que possamos compreender aquilo que o Senhor tanto deseja falar para nós. Paizinho, que o Senhor nos dê inteligência bíblica, compreensão bíblica, que possamos sair daqui diferentes da maneira como entramos. Pai, eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Me usa para falar aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Quebrando o coração da Tua igreja. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1,
Versículo 20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que os homens são indesculpáveis perante Deus? Por dois motivos. O primeiro é porque Deus se revela de forma natural, e o segundo é porque Deus se revela de maneira especial. Em Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Marcos capítulo 10, versículo 6 diz assim: mas no princípio da criação Deus fez o homem e a mulher. João 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Romanos 1,19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Colossenses 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olhe para essas imagens e me diga: será que você consegue enxergar o amor de Deus através da criação? Será que você consegue enxergar o cuidado de Deus através das coisas criadas? Será que você consegue sentir o amor de Deus através da natureza? Será que você consegue entender o poder de Deus através da complexidade do ser, do corpo humano? Será que tudo isso é a manifestação da glória de Deus, ou será que tudo isso de fato então é evolução ou uma explosão qualquer? Será que vocês conseguem enxergar a ação de Deus no meio da criação? Sabe qual é a diferença entre cristãos e cientistas? Os cientistas observam a criação, observam e copiam a criação. Os cristãos observam e adoram o Deus da criação. Os cientistas observam e copiam a criação. Os cristãos observam e adoram o Deus da criação. Em toda a criação existe a marca de Deus. Em toda a criação existe a impressão digital de Deus. Porém a ciência, olhando a criação, não reconhecendo a autoria de Deus, copia toda ela e se julga ser a criadora, e se julga ser a detentora do conhecimento. Mas eu gostaria de te dar alguns exemplos. E o primeiro é o olhar do gafanhoto. Sabe aqueles retrovisores que estão no seu carro, que raramente você usa? Será que eu posso ouvir um fala a Deus? Sabe aqueles retrovisores que estão no seu carro, que raramente você usa? Isso não é fruto da ciência, isso não é fruto do homem, isso é cópia da criação. Sabe aquelas câmeras que pegam todos os ângulos, que são capazes de filmar todos os ângulos? Isso não é fruto da ciência, isso não é fruto da inteligência humana, isso é cópia da criação de Deus. E eu te pergunto, isso é evolução? Isso é obra do acaso? Porque no registro fóssil nós conseguimos encontrar espécies como essa desde o início. Isso é fruto da criação de Deus, da manifestação de Deus. O segundo exemplo é sobre os elefantes. Pesquisadores concluíram que os elefantes são rápidos e ágeis quando tratam de trabalhar em equipe e resolver problemas. Olha a marca de Deus na criação, olha a impressão digital de Deus no meio da criação. Designers de árvores inspiram a captação solar. Olha o que diz: a imitação da natureza se mostrou mais eficaz. Além disso, a árvore ocupa menos espaço físico do que um painel plano e aumenta a coleta de luz. Evolução, fruto de explosão ou a marca de Deus na criação? A análise do beija-flor inspira a aviação. Já é sabido pelos cientistas que a aerodinâmica e o impulso gerado pelas asas dos pássaros são mais complexas do que as dos aviões e dos helicópteros. Fruto da explosão, fruto da evolução, ou criação de Deus, ou a manifestação de Deus na criação. Olha que interessante esse exemplo. Sabe todos aqueles recursos que você utiliza para mergulhar?
Isso também não é fruto da ciência, não é fruto da tecnologia, é cópia da criação de Deus. A aranha consegue formar com a sua teia uma bolha de oxigênio. E ela consegue prender essa bolha de oxigênio ao seu abdômen, de forma que ela consegue mergulhar sem perder a sua respiração. Fruto da evolução, fruto do acaso, uma manifestação da obra de Deus, da criação de Deus. Amortecedor do pica-pau. Se o ser humano batesse a cabeça numa árvore com a mesma força e a velocidade de um pica-pau, seu cérebro seria totalmente danificado. Fruto da evolução, do acaso. Isso só pode ser o cuidado de Deus manifesto na criação. Recriando o toque, depois de muito investimento, os cientistas europeus apresentam o primeiro protótipo da mão robótica inteligente. Mas sabe o que falta nessa mão? Sabe? O toque, a sensibilidade. É Deus, a impressão digital de Deus na criação. Cientistas tentam imitar a teia-aranha. É comprovado cientificamente que a teia pode ser 5 vezes mais forte que o aço. Tamanha força aliada à sua flexibilidade impressiona a ciência. Olha a marca de Deus na criação. E para terminar, olha os anti-reflexos. Imagina se a indústria conseguisse produzir telas totalmente anti-reflexo. Totalmente. Ia vender muito, não ia? Mas por mais que eles tentem, eles nunca vão chegar ao 100%, porque 100% é só Deus na criação. E eu te pergunto, isso aqui foi fabricado num laboratório? Isso aqui é fruto de evolução? Olha o registro fóssil. Isso já está. É a marca de Deus na criação. E eu te pergunto, quem é que está fazendo todas essas coisas? Basta você ler o livro de Gênesis e você vai encontrar todas as respostas para a sua pergunta. Mesmo assim, eles querem nos convencer de que tudo isso é fruto do acaso. Mesmo assim, eles querem nos convencer de que tudo isso é fruto de uma explosão. Nós cristãos podemos não ser tão descolados como eles se julgam a ser, mas uma coisa, nós não somos ignorantes. Ao contrário, Deus deu para os seus filhos a compreensão dos seus mistérios. Deus deu para aqueles que o buscam a compreensão dos mistérios de Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês nessa noite, eu vou abrir o meu coração. Eu até entendo o que eles pensam, eu até entendo o espanto da ciência com a nossa certeza da verdade. Afinal de contas, nós vivemos num contexto onde verdades e absolutas e verdades não existem. Nós vivemos num contexto onde verdade e absoluto não existe, estão completamente em extinção. E eu te pergunto, será mesmo então que tudo é relativo? Será mesmo que verdades e absolutos não existem? Exemplo, o professor Adalto Lourenço contou que certa vez estava numa universidade nos Estados Unidos, quando o preletor entrou na sala de aula dizendo o seguinte: como vocês mesmos já sabem, verdades e absolutos não existem. O professor Adalto Lourenço levantou a sua mão, pediu licença e perguntou ao professor: você tem certeza disso? Você tem certeza? Se ele dissesse que sim, ele iria se contradizer. Se ele dissesse que não, ele perderia a credibilidade. Enfim, como diz em Provérbios, o tolo de boca calada passa por sábio. Aquele professor perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Nós precisamos aprender a tratar essas questões, porque verdades existem sim, absolutos existem sim. Exemplo, segundo a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, duas coisas acontecem. Uma é a contração do espaço e a segunda é a dilatação do tempo. Mas para que a teoria da relatividade aconteça, para que a teoria da relatividade exista, uma coisa precisa acontecer: a velocidade da luz tem que ser um valor absoluto. Ou seja, até na teoria da relatividade, verdades e absolutos existem. Exemplo, se eu me perguntasse qual é a sua idade, talvez você poderia me responder: Juan, eu tenho 30 anos, ou Juan, eu tenho 40 anos. Então ele diria: me prove.
Me prove que você tem a idade que diz ter. Então você pegaria a sua CNH, você pegaria o seu RG, a sua certidão de nascimento e colocaria tudo isso em minha mão e diria: aqui estão as evidências. Eu olharia para tudo aquilo e diria para você: quer dizer que você acredita num pedaço de papel? Porque o seu RG é um pedaço de papel plastificado. A sua certidão de nascimento nada mais é do que um pedaço de papel rasgado. E a sua CNH nada mais é do que um pedaço de papel. É isso mesmo que você está me dizendo? Toda a evidência que você tem da sua vida, toda a evidência que você tem da sua idade está em um pedaço de papel? Talvez você pudesse me dizer: Juan, olha, mas tem os meus pais, tem também a minha família, os médicos, eles podem comprovar que eu tenho a idade que estou dizendo ter. Legal. Quer dizer que, além de acreditar em coisas que estão escritas em papéis, você também acredita em testemunhas. Eu fico pensando, por que é que as pessoas têm tanta dificuldade para acreditar na Bíblia, se ela também é um pedaço de papel e se ela também foi escrita por testemunhas? Como nós somos tendenciosos, não é verdade? Como nós somos tendenciosos. Por que é que você torce para o time A e não para o time B? Com certeza não é por causa da estatística. Com certeza não é por causa do número de vitórias. Com certeza é por causa da nossa cosmovisão. A cosmovisão influencia a nossa maneira de enxergar a vida. É o óculos que nós colocamos para enxergar a realidade. Por isso você gosta mais de uma coisa e menos de outra. Através da cosmovisão nós julgamos isso ser certo e aquilo ser errado. Através da cosmovisão nós acreditamos nisso e não acreditamos naquilo. Exemplo: imagine um castelo de areia na beira da praia. Você chega e você olha aquele castelo de areia maravilhoso, bonito, rico em detalhes. Se é um evolucionista, pensaria da seguinte forma: esse castelo é uma influência da areia do mar, é uma influência do mar mais o vento. Mas o criacionista, olhando para aquele mesmo castelo de areia, diria: tá certo, aqui nós temos a influência da areia, a influência do mar e a influência do vento, mas isso não é suficiente para construir algo tão complexo, tão rico em detalhes como esse castelo. Provavelmente houve aqui uma interferência, provavelmente aconteceu aqui algo de sobrenatural, porque a cosmovisão influencia a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa cosmovisão influencia a nossa maneira de ver as coisas, de acreditar nas coisas, e a nossa cosmovisão influencia a nossa crença. Aí você pensa: por que é tão difícil para as pessoas acreditarem em Deus e para mim não? Talvez você tenha vários amigos que não acreditam em Deus. Talvez você tenha pessoas na sua família que não acreditam em Deus. E aí você, olhando para essas pessoas, pensa: por que para mim é tão fácil acreditar em Deus e para essas pessoas são tão difíceis? Mas é interessante porque Deus usa a demonstração de quem Ele é para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam, as provas estão aí, as evidências estão aí, mas para aqueles que o rejeitam, as provas, as evidências são difíceis de serem encontradas. Para aqueles que os buscam, as evidências são claras. Isaías 45:12: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos eu dei as minhas ordens. Mas para aqueles que o rejeitam, as evidências são difíceis de serem encontradas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, versículo 21. Qual é a sua intenção ao buscar a Deus? Porque a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha a nossa mente, que Ele esquadrinha o nosso coração, que Ele sabe o que nós pensamos e que Ele sabe o que nós sentimos. Por isso eu te pergunto: qual é a sua intenção ao buscar a Deus? Porque Ele sabe o que você quer quando você está buscando Ele. Rejeitar a Deus nem sempre é dar as costas para Ele. Muitas vezes é buscá-lo com a intenção errada. Rejeitar a Deus nem sempre é dar as costas para Ele, mas muitas vezes buscá-lo com a intenção errada. Lembre-se, para aqueles que o buscam, as evidências são claras, mas para aqueles que o rejeitam, as evidências são difíceis de serem encontradas. João 6,44: ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não os trouxer? Por que você está aqui mesmo hoje? Por que você veio nesse culto mesmo hoje? Será que também que é fruto do acaso? Não. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Porque para aqueles que o buscam, as evidências são claras. E o meu desafio para você é o mesmo desafio de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se estiver alguém aí, deixe eu entrar. Então eu entrarei e morarei com ele, e ele comigo. Deixe Deus entrar no seu coração nessa noite. Sabe por quê? Ele tem muita coisa para te dizer. Ele quer revelar os mistérios deles para vocês. Os mistérios de Deus só são revelados para aqueles que o buscam. Aquele que não busca a Deus é porque se tornou um próprio Deus. E como Deus tem produzido para si falsos ídolos. E como Deus tem produzido para si falsos ídolos. Mas o pior castigo de Deus para a humanidade, o pior castigo de Deus para o homem, é entregá-lo em suas próprias mãos. Porque sendo assim, a humanidade cai em completa desgraça. O homem que vive sem Deus só fala besteira, só pensa besteira e só faz besteira. Olha, por exemplo, o que o evolucionismo diz acerca da criação. Presta atenção no que o evolucionismo diz acerca da criação. Formas de vidas inicialmente desconhecidas surgiram de organismos desconhecidos, com produtos químicos desconhecidos, dentro de uma atmosfera de composição desconhecida, que cresceu de forma desconhecida. A ciência não sabe nada a respeito da criação, porque tamanha é a ignorância do homem que vive sem Deus. Tudo que a ciência não consegue explicar, ela justifica como leis estranhas e desconhecidas. Imagine um cristão e um cientista tentando explicar um para o outro como Moisés abriu o mar vermelho. O cientista diz: Moisés só abriu o mar porque ali ocorreu uma lei estranha e desconhecida. Mas o cristão diz: essas mesmas leis estranhas e desconhecidas na qual você se refere, eu conheço como milagre. Eu chamo de milagre. Só pode ser um milagre de Deus. Agora que nós já falamos das leis estranhas e desconhecidas, vamos falar um pouco das leis conhecidas. E a primeira lei que eu gostaria de destacar é a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada e nem destruída. Diz também que a quantidade, que a capacidade total do universo em energia é sempre a mesma. Sendo assim, vamos submeter essa primeira lei da termodinâmica tanto ao evolucionismo quanto ao criacionismo. O evolucionismo diz o seguinte: a energia está em expansão e evolução. Só que isso é impossível, é irreal. Enquanto a primeira lei da termodinâmica estiver em vigência, não pode haver, em hipótese alguma, evolução da energia, pois a quantidade total de energia no universo é sempre a mesma. Vejamos então o que o criacionismo diz. O criacionismo diz que Deus fez todas as coisas completas e acabadas. Perfeito! A quantidade de energia no universo é sempre a mesma. Então não há nenhuma discrepância entre aquilo que o criacionismo diz e a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei que eu gostaria de destacar é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que o universo caminha de níveis organizados, presta atenção, para níveis cada vez mais desorganizados. Quer ver isso na prática? Olha para a humanidade. Nós caminhamos para a ordem ou para a desordem. A cada ano várias estrelas explodem. A cada ano os rios estão mais poluídos. A cada ano nós perdemos mais área verde. Então a humanidade caminha para a ordem ou para a desordem. Quer ver isso mais na prática ainda? Olha para a sua vida. Lembra, você era um bebezinho tão bonito, tão bonitinho. Olha o que você se tornou hoje. E daqui de cima eu ainda consigo ver algumas pessoas mais desorganizadas que outras. A segunda lei da termodinâmica diz que o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Vejamos então o que o evolucionismo diz a respeito disso. O evolucionismo diz que o universo caminha da desordem para a ordem.
Eu fico pensando em que mundo esses camaradas vivem, aonde é que eles conseguem enxergar isso. Olhe para a política, olhe para a educação, olhe para a saúde. Onde é que esses camaradas conseguem enxergar a humanidade caminhando para a ordem? É impossível, isso é irreal. Enquanto a segunda lei da termodinâmica estiver em vigência, não pode, em hipótese alguma, haver evolução da organização. Vejamos então o que o criacionismo diz. Os criacionistas dizem que Deus fez todas as coisas completas, acabadas e perfeitas. Porém, quando o pecado entrou no mundo, iniciou-se o processo de desordem, iniciou-se o processo de desorganização. Perfeito, foi isso mesmo que aconteceu. O terceiro destaque que eu gostaria de dar é a respeito da teoria da biogênese. Durante muitos anos se acreditou que os sapos saíam das pedras, que os ratos vinham dos milhos e que o verme saía da carne podre. Essa lenda se perpetuou até criar-se a teoria da biogênese. A teoria da biogênese diz que somente um ser vivo é capaz de reproduzir outro ser vivo. Dessa forma, descobriu que os sapos colocavam os seus ovos nas pedras, que os milhos, por algum motivo, atraíam os ratos, e que os vermes na carne podre eram resultado das moscas que pousavam nela. Só que vejamos então o que o evolucionismo diz. O evolucionismo diz que a matéria inanimada é capaz de produzir vida. Ou seja, o evolucionismo acredita que os ratos saem dos milhos e que os sapos saem das pedras. Tamanha é a ignorância do homem que vive sem Deus. Enquanto houver a lei ou a teoria da biogênese, isso é impossível, é irreal. Matéria inanimada não pode produzir vida. Isso é a própria ciência que está dizendo. O que o criacionismo diz? O criacionismo diz que um ser vivo criou seres vivos. Gênesis 1, versículo 26. Corretíssimo, perfeito, está completamente de acordo com a teoria da biogênese. A quarta lei que eu gostaria de destacar é a lei da causa e do efeito. A lei da causa e do efeito diz que nenhum efeito é quantitativamente maior e nem qualitativamente superior à sua causa. Exemplo, se eu jogar um bumerangue, ele voltará com menos força do que foi enviado. O efeito sempre tem que ser menor do que a causa. Sendo assim, vamos submeter essa lei tanto ao evolucionismo quanto ao criacionismo. O evolucionismo diz que a matéria inanimada é capaz de gerar vidas tão complexas como eu e você. A causa, neste caso, é a matéria inanimada, e o efeito sou eu e você. Está errado. O efeito não pode ser maior do que a causa. Vejamos então o que o criacionismo diz. O criacionismo diz que um Deus grande, tremendo, poderoso, onisciente, onipresente, criou o homem, um ser totalmente limitado. Deus, neste caso, a causa, o homem, efeito. Deus, neste caso, a causa maior do que o homem, efeito. Está perfeito. O criacionismo, mais uma vez, está de acordo com a quarta lei, a lei da causa e do efeito. E sobre essa quarta lei, eu gostaria de trazer algumas considerações. A causa do espaço infinito tem que ser infinita. A causa do tempo infinito tem que ser eterna. A causa da energia ilimitada tem que ser onipotente, não pode ser matéria, tem que ser onipotente. A causa das inter-relações universais tem que ser onipresente. A causa das complexidades infinitas tem que ser onisciente. A causa dos valores morais tem que ser moral. A causa da espiritualidade tem que ser espiritual. A causa do amor humano tem que ser amorosa. E a causa da vida tem que ser viva. Os evolucionistas dizem que a partir da matéria inanimada surgiu tudo isso, mas eu te pergunto, tudo isso que eu acabei de dizer está mais para a matéria inanimada ou para um Deus grande, tremendo e poderoso como o nosso Deus?
Gostaria de trazer algumas contradições acerca da teoria da evolução. E a primeira contradição está nos fósseis. O que é um fóssil? Um fóssil é um animal que foi soterrado rapidamente, que acabou sedimentado, tornando-se ou marcando a rocha. Darwin, o pai da evolução, em seu livro A Origem das Espécies, declara que através do registro fóssil pode-se comprovar a evolução entre as espécies. Se houvesse então evolução, o registro fóssil teria de ser mais ou menos assim: de vidas simples para vidas complexas, de vidas simples para vidas complexas, pois evolução significa desenvolvimento. Só que na prática não é bem assim que acontece. O registro fóssil mostra vidas complexas antecedendo vidas simples. Outra colocação acerca do registro fóssil é que vidas complexas aparecem de maneira abrupta no meio de vidas simples. De novo, se realmente existisse evolução, não poderia ser dessa forma. Teria de ser uma relação crescente entre as espécies. Outra deficiência é que se realmente existisse evolução, haveria de ter espécies de transição entre metazoários, entre protozoários e metazoários invertebrados, entre anfíbios, entre peixes e anfíbios, entre anfíbios e répteis, e entre répteis e mamíferos. Só que na prática isso não acontece. Não há no registro fóssil espécies de transição entre essas categorias. Aonde é que estão as espécies de transição? Cadê a evolução? As mesmas lacunas encontradas no passado ainda são encontradas hoje. Cadê a evolução? Você já viu a imagem da evolução dos homens? O primeiro é um ser totalmente curvo, o segundo é um pouco menos curvo, e por aí vai, até chegar-se ao homem moderno. Mas para combater essa tese, eu gostaria de trazer algumas denúncias, algumas contradições. E a primeira é sobre o homem de Nebraska. A sua imagem foi constituída a partir de um dente, e após 4 anos, descobriu-se que este dente pertencia a uma espécie de porco já extinta na região. A segunda denúncia é a respeito do homem de Java. Ele foi imaginado e desenhado a partir de um fêmur, uma caixa craniana e 3 dentes molares. O mais interessante é que esses itens não foram encontrados no mesmo local e nem no mesmo tempo. E para completar, a pessoa que encontrou esse fóssil esqueceu de colocar no seu registro que na mesma camada de escavação foram encontradas restos mortais humanos. O interessante é que ele só se lembrou disso 30 anos mais tarde. A terceira denúncia é a respeito do homem de Neandertal. Este foi reconstituído a partir de um crânio quase completo, descoberto em 1848, e um esqueleto parcial, descoberto em 1856. Só que muitos estudiosos dizem que o homem de Neandertal era tão humano quanto a qualquer um de nós. A diferença é que o seu esqueleto pertencia ao homem velho que sofria de raquitismo. A quarta denúncia é sobre o homem de Cro-Magnon. Segundo o Dr. Duan, professor de Ciências Naturais e Apologética, o chamado homem Cro-Magnon passaria desapercebido por nós em nossos dias atuais, porque nele não havia nada de símio, de primata, nada disso. Ele era tão humano quanto qualquer um de nós. E a quinta e última denúncia é sobre o homem de Pittsburgh. Este foi uma tremenda fraude. Está vendo a diferença de cores entre as duas partes? Uma é de um homem e a segunda é de um primata. Charles juntou 2 fragmentos, um de um orangotango e um de um homem, para tentar provar a evolução entre as espécies. Porém, a fraude só foi descoberta 40 anos mais tarde. E depois da queda dessa teoria, ao invés de novos fragmentos, surgiram fraudes, armações e invenções. Exemplo: algumas autoridades em arqueologia e paleontologia foram pegas enterrando peças, a fim de mais tarde dizer que haviam descoberto novos fragmentos. Meu querido, para crer na evolução tem que ter mais fé do que para crer no criacionismo.
Para crer na evolução, precisa ter mais fé do que para crer no criacionismo. A segunda contradição é a respeito das mutações. A mutação diminui a complexidade dos seres, dos organismos. Portanto, se diminui, não pode haver evolução. A terceira contradição é a respeito do código genético. Em 1856, Mendel descobriu o código genético. O que é um código genético? São características de uma espécie que são transmitidas às suas gerações futuras, lembrando que da mesma espécie. Cada espécie foi programada de maneira peculiar a reproduzir a sua própria espécie. O que está na Bíblia há muitos anos, Mendel só descobriu em 1856. Se cada espécie só produz a sua própria espécie, não pode haver então evolução. A quarta contradição é a respeito do genoma humano. Antes de se estudar o genoma humano, pensava-se que o homem asiático era originário de um primata da Ásia, que o homem africano era originário de um primata africano. Depois de se estudar o genoma humano, chegou-se à seguinte conclusão: todos os homens descendem de um só homem. O que é mesmo que a Bíblia diz? Deus criou Adão e a partir dele todos nós descendemos. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. O que você prefere? Leis estranhas e desconhecidas ou a soberania de Deus? A rotação, que é a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas. Se essa velocidade fosse diminuída em 1/10, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites seriam 10 vezes mais longas. Com isso, durante o dia, o sol queimaria toda a vegetação e durante a noite, o que sobrou morreria pela escuridão e pelo frio. O tempo exato da rotação da Terra é fruto do acaso? É fruto de uma explosão? Ou é a soberania de Deus? O planeta Terra está a uma distância apropriada em relação ao Sol. Se o planeta Terra estivesse na distância de Vênus e Mercúrio, toda a vida na Terra seria torrada. Se estivesse na distância de Marte e Plutão, toda a vida na Terra seria congelada. A distância correta entre a Terra e o Sol é fruto do acaso? É fruto de uma explosão? Ou é a soberania de Deus? A atmosfera possui uma espessura ideal para suportar os milhões de meteoritos que penetram nela numa velocidade de 45 km por segundo. Nós brasileiros não sabemos o que significa velocidade por segundo. Então, para que você possa compreender melhor, multiplica 45 por 3.600 e você chegará a essa velocidade por hora. E com certeza você se espantará. Se a atmosfera não tivesse a espessura que tem todos os dias, nós seríamos bombardeados com meteoritos. Todos os dias nós sofreríamos um bombardeio. E você acha que a espessura certa da atmosfera é fruto do acaso? Que é fruto de uma explosão? Está na cara. É a soberania de Deus. A Lua está numa distância de 384 mil quilômetros da Terra. Se a Lua estivesse a uma distância de 80 mil quilômetros, as marés que hoje são totalmente inofensivas inundariam a Terra 2 vezes por dia. Se a Lua fosse do tamanho da Terra, a Terra não teria capacidade gravitacional para segurar a água e nem a atmosfera. Grande parte do que a ciência diz cai por terra com o passar dos anos. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas nada do que está escrito na Bíblia um dia caiu por terra. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade para acreditar na palavra de Deus? Aliás, a Bíblia dá um show de ciências. A Bíblia é a própria ciência. Exemplo, em Gênesis 1, diz que no primeiro dia Deus fez a luz, e que no quarto dia Deus fez os luminares. Até pouco tempo pensava-se que a luz era originária do sol, da lua. Há pouquíssimo tempo descobriu-se que a luz é mais antiga do que os luminares. O que a ciência acabou de descobrir, a Bíblia já fala
No primeiro dia Deus fez a luz. E no quarto dia Deus fez os luminares. Em Gênesis 1:11 diz assim: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Ou seja, cada um reproduz segundo a sua própria espécie. Isaías 40:22, Ele é aquele que está assentado sobre o círculo da terra. Ou seja, a terra é redonda. O que a ciência acabou de descobrir está escrito na palavra de Deus. A Bíblia dá um show de ciência. Olha Deus falando de botânica. 1 Coríntios 15:38. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Olha Deus falando de zoologia. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra é a carne dos peixes, e a outra é a carne das aves. Olha Deus falando de astrologia. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, mas a outra é a glória da lua. Uma é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Olhando para as estrelas eu não consigo ver a diferença, mas se o Deus Criador diz que uma estrela difere em glória de outra estrela, eu acredito, porque este livro foi feito por aquele que criou todas as coisas. Olha Deus falando de física quântica, o que a ciência acabou de descobrir. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a rocha não é feita de rocha, a não ser de milhares de mundos subatômicos. O que a ciência acabou de descobrir, a Bíblia já está tratando há anos. Olha Deus falando do mundo invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Olha Deus falando de geografia. No início do século XX, levantaram a hipótese de que havia somente uma massa continental. Mas em Gênesis 1, versículo 9, diz assim: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. O que a ciência descobriu, mentira, o que a ciência levantou como hipótese no início do século XX, a Bíblia já tratava disso há muito tempo. Eu te pergunto mais uma vez, alguma verdade bíblica, algum dia, caiu por terra? Tudo aquilo que a ciência diz, com o passar do tempo, cai. Mas nada, absolutamente nada do que a Bíblia diz, jamais caiu por terra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria ele, não confirmaria. Essa é a palavra de Deus. Este livro é o manual do fabricante. Este livro é o livro daquele que fez todas as coisas. Aqui estão todas as respostas. A ciência consegue comprovar que o universo foi criado, mas não consegue reconhecer que foi Deus. Sabe o que grande parte dos cientistas e estudiosos dizem? Eu vou ler 3 frases de 3 cientistas e estudiosos diferentes. O primeiro é Dr. Watson, professor de evolução da Universidade de Londres. Creio na evolução não porque haja evidência. Não há evidência coerente, mas porque ela é a única alternativa à criação. Arthur Kate, antropólogo, a evolução não é provada e é improvável. Acreditamos nela, porque ela é a única alternativa à criação. George Watt, esse cara ganhou o prêmio Nobel, ele é professor em Harvard. Não quero crer em Deus. Assim, escolho crer no que sei ser cientificamente impossível. Neste caso, a evolução. A ciência consegue comprovar que o universo foi criado, mas não consegue reconhecer que foi Deus. A ciência não diz quem é o Criador, mas a criação diz.
A ciência não diz quem é o Criador, mas a criação diz. Da mesma forma que Deus é constituído de 3 pessoas, toda a base da criação é constituída em 3. Exemplo, quando olhamos para o tempo, vemos passado, presente e futuro. Quando olhamos para o espaço, vemos largura, altura e profundidade. Quando olhamos para a matéria, vemos prótons, nêutrons e elétrons. Quando olhamos para a natureza, vemos sólido, líquido e gasoso. Quando olhamos para a vida, vemos DNA, RNA e proteínas. Quando olhamos para a música, vemos melodia, harmonia e ritmo. Quando olhamos para a família, vemos pai, mãe e filho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos a imagem daquele que nos criou. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Trino. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, a criação é constituída em 3. A ciência pode ignorar que o Deus é o Deus da criação, mas a criação adora ao Deus Criador. A ciência não reconhece a autoria de Deus, mas a criação reconhece. Agora nós vamos assistir um vídeo e eu quero te explicar o que esse vídeo diz antes que ele comece a passar. Esse pastor, esse pregador começou a selecionar o som de algumas estrelas. Ele começou a captar o som de alguns animais e ele foi juntando esses sons, ele foi acoplando esses sons, ele foi unindo esses sons e no final ele descobriu que toda a criação adora ao nome de Deus, porque a ciência pode ignorar o Deus Criador, mas a criação adora ao Deus que criou a ciência. A ciência não reconhece a autoria de Deus, mas a criação reconhece. Assista esse vídeo. Get us there tonight, but I came close. I had a friend who helped me with this little iPad program, and I'm not a DJ, but just a little thing, just quickly, and I want you to see how this works. I brought this guy in. He's not somebody that we had going already, but I brought one guy in. You should be hearing him by now. I don't know. Are we on? Yeah, if we could get just a little more volume, that'd be great. Thank you very much. Just even a little more volume would be fantastic. Thank you. I'm kind of maxed out here. There we go. This guy, we didn't look at his picture. He's PSR BO329-54. And he's only rotating 1.5 times per second, which is not all that much, but we need him in our little experiment we're going to do here, okay? And then we had the Vela Pulsar. You remember the Vela Pulsar, right? So that's that guy. That's a little too fast for what we're trying to do, so we're going to slow that down, okay? Now this is unedited. It's just 2 pulsars slowed down and put in sync with each other. It's not a real groovy crowd, I know, but I know where I am, but it's kind of groovy if you hear it. And some of you want to nod a little bit, but you don't know if that's allowed at a Reform meeting, and so you just do as the Spirit leads. But isn't that cool? That's just 2 pulsars. And so we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard, here they come. Same whales that you just saw, undoctored and unedited. Here they come. So we just got 2 pulsars. And then 16 others, some whales, and we got something going.
But I was asking what you're asking because some people need it really clear. Like, what are they singing? And we tried this, and you just got to know this is unedited. We just dropped this on, and this is what happened. This is what they might be singing. Sing along with Stars in Wales? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing it one more time, come on. cada fio de cabelo do seu corpo. Este Deus é grande, este Deus é maravilhoso. Na ocasião que antecedia a crucificação, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? João 18, 38. Mas Jesus não respondeu. Sabe por quê? Porque ele já tinha dito, ele já tinha respondido. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E eu te pergunto, que palavra é essa? É a palavra do eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Verdade não é um conceito. Verdade não é uma evidência. Verdade é uma pessoa. E tudo que essa pessoa diz é verdadeiro. Tudo que essa pessoa
pessoa pensa é verdadeiro. Tudo que essa pessoa faz é verdadeiro. E é possível conhecê-la. Nós vivemos num mundo que não conhece a verdade, que não acredita na verdade. Se não formos nós que iremos falar para eles, quem irá? E se não formos agora, será quando? A verdade tem nome, é Jesus Cristo. Diante dele, todos um dia se prostrarão, dizendo: Tu és grande, Tu és o Criador, Tu és aquele que reina sobre a minha vida, Tu és aquele que governa, Tu és grande. Louve e adore esse Deus grande. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir. Quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir. Quão grande é o Senhor. Outro nome igual não há. Outro nome igual não há. Ele é digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o Senhor Jesus. Outro nome igual não há. Ele é digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos vão ouvir. Quão grande é o Senhor. Você pode dizer frases de adoração a Deus agora? Você pode dizer alguma frase de adoração a Deus enquanto a Danizinha continua tocando? Amém. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, queremos nos prostrar diante da Tua presença e dizer que Tu és grande. Perdoa, Deus, a nossa arrogância, a nossa insignificância, a nossa ignorância diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, porque diante do Senhor nós não somos nada, mas mesmo assim o Senhor enviou o Teu Filho amado, para morrer por nós, para nos ligar de novo a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua presença, porque ela é real neste lugar. Obrigado pela Tua presença que completa as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, Deus. Obrigado, porque Tu és grande. Essa é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus.